Dose Dupla. Voltamos para mais um programa, mais um episódio nesta semana tão especial, onde nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Este programa é dedicado a isso, a nós conversarmos, fazermos reflexões sobre o tema da semana, e durante este trimestre estamos estudando, falando sobre um dos livros lindos, belos da Bíblia, do Antigo Testamento, livro de Deuteronômio. E o tema geral é exatamente falando sobre a verdade presente neste livro de Deuteronômio. Você tem aprendido muito, né? Que livro maravilhoso, como é bom estudar a palavra, compreender aquilo que vai muitas vezes além dos nossos olhos, aquilo que a gente simplesmente lê, mas entrar, entender a teologia, entender o porquê o autor escreveu aquelas palavras, entender o porquê Deus agiu de certas maneiras ou de alguma forma na história. Então tudo isso vai nos ensinando, nós vamos aprendendo, né? E que bom que você está aqui. Já vou pedindo que você compartilhe esta live, tá bom? Compartilhe no Facebook, vai dando o seu like, vai curtindo também, vai acompanhando nas redes sociais, YouTube também, que está sendo sempre transmitido semanalmente, e é claro, sem falar no podcast, né? Como já falamos aqui várias vezes, nós iniciamos esse projeto pensando no podcast, então tem muitas pessoas que gostam de ouvir, e muito obrigado pela sua audiência, você que está nos ouvindo agora, aí de vários lugares do Brasil. E é claro, comigo, já desde o início, é aquele que estamos à procura, né? Será que achamos ou não, Pastor Robson? Tudo bem, Pastor Robson? Pastor Robson está aqui concentradíssimo, meu amigo. Olha, eu vou dizer um negócio. Esse daí está sendo tão aguardado quanto Jesus, viu? Tem alguém aqui que a gente está procurando. Hashtag cadê? Ficamos procurando o Xará. Parece que foi arrebatado aí secretamente. Duas semanas sem Duas Xará. semanas. Agora é o seguinte, eu já quero agradecer de público aqui o pastor William, né? William, porque o Xará simplesmente desapareceu, não dava sinal de vida. O pastor William, nós contratamos ele e ele esteve aqui. Foi o João Batista, né? Foi o João Batista. Preparar a terra pro... João Batista veio, o pastor William participou conosco durante 2 semanas. Muito obrigado, viu, pastor William, nosso irmão, amigo aqui. Mas o Xará, gente, apareceu, né? E aí, galera? Onde está o óleo, né? Onde está o óleo? Onde estava o Xará? Tá aqui o Xará, mas eu estava de rodear a terra e passear por ela. Pois é, Xará. E trabalhar por ela, né? Dizem que você foi descobrir novas técnicas por aí de como manter um topete viçoso, né? Viçoso, assim, o topete continua mesmo, porque né? ele rodou aqui o ABC Paulista todo aqui nos cabeleireiros e os caras não estavam dando mais conta de já manter não estava o charme, ficando Xará. já do mesmo jeito. Mas, rapaz, eu estive com o bom povo da boa terra do coco. Da Bahia, você rodou né? Bahia e outras cidades, né, Xará? Fui para outra cidade, estive lá na FADBA, né, o antigo IAN. Algumas passei um fim de semana atrás, palestrando, né? lá. Depois estive em Foi Salvador. algumas semanas atrás, né? Isso. Atendendo seus compromissos também, legal. Aí depois estive em Salvador. E aí, rapaz, agora eu estou de volta porque o bom filho a casa torna, né? Eu não consigo viver sem vocês, eu até tento, mas não consigo. Não consegue. Agora é o seguinte, pastor Robson, não foi por acaso que nós perguntávamos, né? Onde está o Xará? Quem sabe onde é que está o Xará? Apareceram algumas fotos, algumas hashtags indicando o paradeiro dele aí, né? Agora, por quê? Porque não é simplesmente aqui um momento de descontração que a gente tem, né? Isso é gostoso, isso é muito importante, isso gera e cria um clima familiar, mas nós sempre fazemos aqui no Lição em Dose Dupla as coisas intencionalmente, tá? Por exemplo, nós tentamos aqui, meus caros amigos e amigas, viver realmente esse ambiente de unidade de ação da Escola Sabatina. Por exemplo, nós comemos juntos, e quando nós nos reunimos para comer juntos, isso é muito legal, né? Isso constrói e fortalece amizades, fortalece relacionamentos, inclusive não só nós aqui, mas a equipe, a nossa equipe aqui também, nós saímos esses dias para celebrarmos aí, né, o ano de lição em dose dupla. Então eu sempre digo o seguinte, que na Escola Sabatina não é a importância, há colunas na Escola Sabatina, e não é só a coluna do estudo da palavra, mas tem a coluna do relacionamento,
de estar juntos, de viver família, de cuidar um do outro. Então, é a preocupação. Por exemplo, quantas pessoas deixam de ir na escola sabatina, na classe, e ninguém percebe a falta, ninguém sente falta, ninguém... E quando muito, diz assim, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Né? Mas a gente não vai atrás. Então, por exemplo, o Xará estava lá, rodeando a terra, como ele disse aqui, mas a gente se falava, nós ligamos um dia para ele ali, né, no celular, porque a gente sente saudade, a gente sente falta, e na sua classe de escola sabatina, nós temos que ser assim, nós temos que cuidar uns dos outros, a gente precisa sentir falta um do outro e saber onde ela está, e não é só perguntar cadê o fulano, cadê a fulana, mas é ligar, como é que você está bem? Sentimos a sua falta na escola sabatina. Isso é pastoreio, isso é cuidado, isso é uma coisa que nós precisamos resgatar urgentemente, principalmente quando se fala, Xará, nesse tempo de pós-pandemia, né? A gente precisa cuidar das pessoas e escola sabatina também é isso. Isso é verdade. Como é bom receber uma ligação dos amigos, uma mensagem, perguntando, e aí, você tá por onde? Você tá bem? Você faz falta? Você conta? E nesse tempo de pandemia, onde muita gente ficou aí reclusa e não se viu mesmo, muito importante você que está aí liderando em especial, não é? Mas é papel de todos. Uma mensagem, ligar para fazer uma oração. Agora que estão abrindo as coisas de novo por aí, não é? Estamos voltando ao nosso novo normal, por assim dizer. Convidar a pessoa para um almoço, alguma coisa assim. Exato. Jesus, ele cuidava muito dos discípulos, não é? Visitava os seus amigos como Lázaro, Marta e Maria. Foi muito bom receber ligação e mensagem de vocês, viu? Tô de volta. Amém. Eu tava aí uma ovelha errante, mas eu tô de volta ao aprisco. E aí eu volto a reforçar aqui, viu, pastor Robson? A lição geral na escola sabatina, ela teve a sua importância em algum momento. No momento em que as igrejas estavam fechadas, no momento em que a pandemia estava no seu pico, todas as preocupações, né? Mas a lição geral, ela é circunstancial. O ideal, o projeto de escola sabatina é o estudo da palavra numa comunidade menor, porque na classe da escola sabatina, além de ter a preocupação do estudo, o estudo participativo, o estudo onde nós vamos fortalecendo uns aos outros no estudo da palavra, mas a escola sabatina também, ali aquele momento da classe, é o momento da gente viver, né, em família, mas também, pastor Robson, a classe como um pequeno grupo, viver experiências missionárias. E na lição geral a gente não tem isso. Posso fazer um adendo aí, acrescentando mais uma justificativa da ausência do pastor Wanderson? Vai lá, você no passado, mente né, brilhante. No passado, a classe de escola sabatina tinha escola sabatina filial. Exato. Que era um momento de missão, né? Nós enviamos em missão aqui o pastor Wanderson para levar as boas novas do Lição em Dose Dupla para os nossos queridos irmãos baianos ali. Então a gente tem que ter esse projeto intencional mesmo, claro, né? Fazendo aqui uma comparação, quase que uma analogia aí. É isso aí. Da nossa ausência isso aqui. É verdade, viu, pastor? Onde eu vou, eu falo para a galera, ó, assistam Lição em Dose Dupla, hein? Se vocês assistirem, estarão mais perto do reino. Olha, mas que bênção, que bom você nos acompanhar mais uma vez aqui nas nossas plataformas. Um grande abraço. Olha, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal que sempre se conecta lá no Enviados, né? Um abraço, pastor Jair Miranda, um parceiro nosso. Pessoal do... não é do Enviados, é o pessoal do... Me ajuda aí, Robinho. Do Envolve. O pessoal do Envolve, que acompanhou a nossa lição, que tem acompanhado também. Muito obrigado, gente do Envolve aí no Brasil inteiro também, né? Que bom que você assiste, participa, um abraço. E, gente, é o seguinte, se você que está assistindo o Lição em Dose Dupla, se você compartilhar o link aí, falar do Lição em Dose Dupla para 5 pessoas, e vai aumentando, né, Xará? Quanta gente vai assistir, vai aumentando aí. Viralizar esperança. O mundo está espalhando ódio nas redes sociais, não é? Exatamente. Briga nas redes sociais. Nós somos chamados a espalhar o evangelho. Ou seja, então compartilhe agora no Facebook o nosso programa, nesse momento agora. Tem uma setinha aí, tá bom? Então compartilhe, curte aí e também pode fazer seu comentário. Escreva de onde você é, tua cidade, estado e comente, faça um comentário da lição, tá bom? Muito bem, o pessoal também do YouTube, tá joia? Meu amigo Wanderson Domingues, Xará, você vai nos dar a bênção agora, todos nós orando. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade
de estudarmos a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Que agora nós possamos aprender de Ti, colocar em prática aquilo que aprendemos e que a Tua bênção repouse sobre nós e todos aqueles que nos ouvem e assistem neste momento. Por Jesus. Amém. Amém. Os estrangeiros no meio de vocês é o tema que vamos conversar agora, durante esses minutos que nós temos. Já estamos na lição de número 5 dessa nova temporada, e é um tema atemporal. É um tema que vai percorrer por toda a eternidade, amar. Porque amar é divino, como nós falamos aqui. O amor não é fruto de uma natureza pecaminosa. O amor, a própria Bíblia diz que Deus é amor. Nós não somos amor. Nós ainda temos amor. Mas Deus tem aperfeiçoado este atributo de Deus, tem compartilhado conosco. Na semana passada, nós estudamos aqui, comentamos sobre a profundidade do amor de Deus por nós e também a profundidade que é o amor que nós precisamos ter por Deus. Mas na lição desta semana, amplia o conceito que estudamos na última semana, amigos, lá em Marcos, no capítulo 12. Se vocês puderem abrir a Bíblia, eu vou pedir que o pastor Robson leia, Marcos capítulo 12, quando o escriba, ele vem dialogar, questionar Jesus sobre a questão do mandamento. Jesus, então, resume aqui em 2. O primeiro, nós lemos, amar ao Senhor, e ele vai falar também de um segundo mandamento, Marcos capítulo 12, versos de 28 a 31. Muito bem, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nós temos aqui uma exortação muito específica encontrada em Deuteronômio. Essa exortação, ela é tridimensional. O amor, ele se manifesta em 3 dimensões, em 3 direções. O amor a Deus, que é o amor integral, é o amor absoluto, que requer de nós amar de todo o coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. É aquele amor que precisa chegar quase que ao nível da perfeição. É interessante que no inglês traz aquela expressão de algo que é completo, né? Exatamente, completo. E aí, você tem, quem sabe, a face mais dura do amor, que é o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Dentro dessa realidade de amor, dessas outras 2 realidades, nós somos exortados dessa relação, dessa conexão com Deus, através desse amor tão profundo, extrairmos amor para amarmos o próximo, tendo assim um amor correspondente a esse amor divino, na direção do próximo e na direção de nós mesmos. E aqui, muitas vezes, a gente se esquece disso, né? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós não podemos idolatrar-nos, nós não podemos construir muros para que nós fiquemos isolados do próximo. O nosso coração, a nossa essência, a nossa existência tem que ser uma via de acesso para com o próximo. Ou seja, essa dimensão horizontal talvez demande mais esforço, no sentido de ser mais arriscado amar dentro dessa perspectiva, né? E é interessante a forma como você coloca, porque o meu amor por mim mesmo e pelo próximo, ele não pode, Xará, ser nas mesmas proporções da forma como eu devo amar a Deus. Vivemos numa sociedade que as pessoas, elas têm a tendência de amar a si mesmo acima de todas as coisas. Porque o texto bíblico, lá que estudamos na semana passada, amar, o capítulo 6 de Deuteronômio, amar o Senhor de todo o coração, dessa forma completa, essa forma completa de amar a mim mesmo e amar o próximo, pode ser correspondente ao amor de Deus. Interessante
esse dualismo paradoxal que a gente vive, né? Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. No entanto, eu tenho que viver moldado pelo cristianismo, não é? Pelos ensinos do Cristo, com o cuidado de não ser egoísta, não amar mais a mim mesmo do que o outro, não é? Trazer amor sempre para mim no sentido egoísta, não é? Ou seja, eu tenho que me preocupar com o outro, eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim, mas num ponto de equilíbrio onde eu não ame demais a mim, me torne egoísta, mas também não me torne também refém do outro, dependente do amor do outro, ou sempre de satisfazer a necessidade do outro. E é nessa ambiguidade entre me amar e amar o outro, porque quem não se ama, como vai amar o outro, né? A velha lógica do avião, né? Quando ele entra no momento de turbulência e cai a máscara, você põe em você para poder ajudar o outro primeiro. Exato. E eu acredito que quem é o jardineiro que vai podando os espinhos e os abrolhos nesse jardim do amor, para que ele tenha um equilíbrio nesse dualismo paradoxal, é o amor divino. É o amor de Deus que nos rege, não é? Que nós poderíamos, com muito cuidado, colocar como aquele perfeito amor ágape, que alguns têm essa ideia, né? Poderíamos ali colocar com muito cuidado isso, mas é o amor de Deus que vai direcionando para que eu não tenha exagero em me amar, mas também não tenho exagero de esquecer de mim e me preocupar só em satisfazer o outro, né? É interessante, trazendo para o cotidiano, por exemplo, em relação a matrimônio, quantas pessoas estão frustradas num casamento hoje porque não sentem o amor do cônjuge? E elas acham que isso é o fim de tudo. E elas não conseguem experimentar a alegria do amor que Deus sente por ela. É claro que é importante nós vivermos em relacionamentos seguros e convictos de que um ama o outro. Isso é importante, por exemplo, num relacionamento familiar, de marido para com mulher e mulher para com o marido, de pais para com os filhos e filhos para com os pais, um relacionamento de amigos como nós aqui, saber que nós nos amamos como amigos, isso é muito importante, mas isso não pode substituir, ocupar o lugar, o trono do coração. E aí, pastor, entra na maior demanda. O único amor peculiar é o amor a Deus. Porque os demais podem se confundir e se completar. Mas o amor a Deus, ele é a célula máter. Ele é o DNA da existência. Por isso que ele, quando está no trono, ele me completa em todas as dimensões. E ele é o combustível para fazer o carro, o veículo do amor se direcionar nos lugares correspondentes ou necessários. Ou seja, se alguém nos ouve, nos assiste e não se sente amada ou amado por pessoas ao seu redor, você viva a alegria de saber que Deus tem um amor extraordinário por você. E esse amor extraordinário que Deus tem por nós, que ele não é negociável, ele não é circunstancial, ele não depende do que você faz, da forma como você responde a Deus, ele simplesmente ama você de uma maneira extraordinária, né? E aí isso precisa refletir agora na forma como nós lidamos com o próximo, né, Xará? Exato. Eu queria pegar uma carona no que vocês estavam falando. O Lewis nos lembra, né, que Deus é amor, mas o amor não pode se tornar um Deus. O amor a mim mesmo, a necessidade de o tempo todo também agradar o outro, esses extremos que nós mencionamos, não é? Mas olha que curioso, essa ideia de amar ao próximo como a ti mesmo não é coisa do Novo Testamento. Em Levíticos, no capítulo 19, no verso 18, já estava escrito: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ou seja, lá em Levíticos, Deus já havia dito isso. O que Jesus traz de novo no Novo Testamento? E aí entra, pastor Robson, acho que esse equilíbrio que é o amor de Deus, que você acabou de mencionar também. Em João, no capítulo 13, né, o clássico texto, João 13, a partir do verso 34, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou. E a palavra aqui não é nomos, é entolê. Entolê no Novo Testamento tem que ser separado de nomos. Nomos geralmente é referência à lei mosaica, aos 10 mandamentos. Entolê vai se referir à essência da lei, que é o amor, né? E ele diz: novo entolê vos dou, né? Novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Mas isso não era novo, porque lá em Levíticos e Deuteronômio já estava dizendo isso. E aí Jesus completa, não é? Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Veja como o amor de Deus se torna a base.
Agora ele está dizendo, nessa nova aliança, você não vai simplesmente amar o outro como você ama você, porque o coração é enganoso e nós temos o perigo dos extremos. Ele vai dizer, Deus é a base, eu sou a base, ame o outro como eu amo você. E aí a coisa é mais profunda, né? Até porque na sequência de Marcos, o amor a mim mesmo e ao próximo vem depois do amor a Deus, né? Agora, o capítulo 10 do livro de Deuteronômio é um capítulo extraordinário. Nós estamos compreendendo nos capítulos deste livro exatamente sobre a aliança. E o livro de Deuteronômio vai nos lembrando e reafirmando a aliança de Deus com o povo e a renovação da aliança. E neste capítulo em especial, ele vai nos lembrando que Deus, ele renovou a aliança com o povo de Israel. Diante de um quadro de rebelião, de um quadro de apostasia, de um quadro onde o povo se levanta contra tudo aquilo que Deus vinha orientando, vinha exortando, e fica muito claro em vários versos que nós vamos encontrando aí, principalmente dos versos de 1 a 11, e mostra também, de uma forma tão clara, Deus, aquele que é o Criador, soberano, Senhor, perdoa, não rejeita o povo, mas os aceita de volta por causa de uma aliança, né? Mas eu gostaria de ir direto com vocês ao versículo 16, tá bom? Na verdade, eu quero pedir que o Xará leia aí o verso 15, Xará. O 15 e o 16. Deuteronômio 10, 15 e 16, certo? Porque daí nós vamos entrar num ponto aqui que é sobre um dos elementos. Lembra, Robinho, que semana passada nós falamos sobre... Deixa eu ver se foi semana passada aqui. A gente vai estudando várias lições. Na verdade, foi semana retrasada sobre os sinais, as imagens, os símbolos da aliança, né? E nós vamos entrar em um dos símbolos muito importantes da aliança agora, mas de uma forma mais profunda ainda, e o texto vai dizer para a gente. Muito bem. Capítulo 10, versos 15 e 16 de Deuteronômio. Então somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Nós não chegamos ainda, Xará, a falar sobre a circuncisão como um símbolo aqui. Acho que você podia, em um minuto, dar um panorama, o que era essa circuncisão, que começa lá com Abraão e vem aos seus descendentes, sim, mas a gente entrar, Robinho, nessa questão de circuncidar o coração. A primeira vez que a circuncisão aparece no texto bíblico, né, na tradição judaica, e até cristã, porque ela vai adentrar o cristianismo, é com Abraão, o pai da geração toda de Israel, ali como começa. E Deus pede que Abraão circuncide, não é como uma marca na carne. Tinha uma questão de saúde ali, de fato, mas principalmente como uma marca, um símbolo da aliança em todo o macho, tá? Obviamente, né, deveria ser... Eu posso explicar mais claramente o que é a circuncisão, porque pode ser que alguns não entendam o que é, né? Circuncisão, o que é isso, afinal? Simplesmente é um corte no órgão genital masculino, no prepúcio ali. Na pele, né? E notem, se Deus faz uma aliança com Abraão, né, pastor Robson, Xará, e nessa aliança ele vai falar do descendente, que ele promete a terra eternamente e o descendente... E promete que Abraão seria pai a um casal que não podia ter filhos. Aí ele circuncida e o macho, né, ele não tem ação masculina de gerar nesse momento de dor. Então Deus está dizendo, eu estou dando uma marca para vocês, tornando-os incapazes nesse momento, mostrando que esta aliança na carne depende de mim. Então essa era a grande questão da circuncisão, que eles acabam sempre lembrar, né? Sempre lembrar que por mais que o homem fosse um reprodutor, mas a descendência veio do milagre de Deus. Exato. Então essa era a grande marca. Agora veja, no livro Patriarcas e Profetas, na página 363, Ellen White, voz profética aos adventistas, diz que se eles houvessem observado a aliança antes, não seria necessária a circuncisão. E se eles houvessem guardado a aliança da qual a circuncisão era um sinal, que era a questão do descendente que viria, o Messias, jamais teriam sido induzidos à idolatria, não seria necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito, e não seria necessário nem que a lei fosse gravada no Sinai e dada em tábuas de pedra. Então, é necessário novos símbolos e renovação da aliança
Não é porque Deus acabou a aliança, Deus não pôde manter. Em Salmos 89, 34, o salmista diz que a aliança é eterna. Então, na verdade, não é Deus que não pode manter a aliança. É a infidelidade do povo e a misericórdia de Deus que faz com que ele renove. Agora, só um detalhe sobre circuncisão. A circuncisão, ela não é o início do processo da aliança, do relacionamento. Porque no caso de Abraão, ela veio depois de ele ter sido justificado. Como falamos aqui algumas semanas atrás, né? Então, é um processo. E aí eu queria contrastar esse processo de aproximação com o processo de afastamento. Existe um filósofo austríaco, Friedrich Hayek, ele diz o seguinte: liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como quando se corta um salame. Então, é aos pouquinhos. O homem se afasta de Deus aos poucos. É um processo. Assim como o homem só volta à presença de Deus através de um processo. E a circuncisão é um símbolo deste processo. Veja, não é o passo inicial, porque a circuncisão é sinal de obras. E o relacionamento com Deus não se inicia pelas obras. O relacionamento com Deus ele é constituído na fé. Então, quando você chega aqui a esse pedido, né, que Moisés faz em Deuteronômio 10, o verso 16, circuncidar o vosso coração. Viu, pastor, deixa eu só compartilhar. Eu tenho uma Bíblia judaica aqui, ok. Ela traz uma tradução interessante. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração. Exatamente. Então, o que isso significa? Significa que nós não somos os iniciadores do processo. Mas em alguma parte desse processo, nós precisamos cortar na carne. Porque o ato da aliança é cortar. E o símbolo da circuncisão é cortar. Ou seja, em algum momento, eu também preciso cortar na carne. E cortar, aqui no caso, o coração, circuncidar o coração, que é o centro da maldade da existência, é o ponto mais obscuro do universo, onde a sujeira do pecado se fez mais intensa. Centro da moralidade, das decisões, escolhas. Enquanto o Rob falava aqui, eu estava lembrando do contraste de Paulo e do carcereiro de Filipos, né? Você tem no carcereiro de Filipos, quando Paulo e Silas estão presos, um homem que não conhece Jesus, que não conhece a graça. Então, o anjo estoura a cadeia e ele vai até se matar. Paulo e Silas não fogem e ele diz assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele acha que obras salvam. Por outro lado, quando Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco, Atos 22, 6 fala disso, ele olha para Jesus e diz: Senhor, que queres que eu faça para glorificar o teu nome? Então, notem, essa é a questão do cortar a carne. A salvação é pela graça, mas aquele que está salvo na graça, ele tem marcas na sua vida de salvação. Então, o cara que não conhece a graça, ele diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Eu devo me circuncidar? Deus diz: não. A circuncisão não é para ser salvo, é porque está salvo. É porque você foi chamado para a aliança. Agora, aquele que conhece a graça de Senhor, o que eu devo fazer? Para ser salvo? Não. Para te glorificar na minha vida, na minha carne. E aqui nós já estamos vendo os traços de uma religião sem sentido. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, o 16. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração e não sejam mais temosos. Eles... O coração aqui é símbolo do quê? Cortar o coração. Teimosia. Por mais que eles eram circuncidados no 8º dia, a religião formal, vamos aplicar assim, eles continuavam nas transgressões, nas rebeliões contra Deus, e Deus diz assim: vocês, e aí? O que adianta vocês fazerem tudo isso? Sem uma transformação genuína. Exato, né? Exatamente. É por isso que nós temos aqui uma das coisas mais difíceis de se ouvir. Religião demanda transformação. Eu preciso ser transformado. Agora, voltando aqui ao ponto, né? Não sou eu o agente da transformação, mas é impossível... E nem a religião, né? Exatamente. Mas nem a religião. Agora, veja, não sou eu o agente, mas é impossível uma pessoa que está nesse processo de relacionamento com Deus não ser transformada. É impossível. E é uma coisa que muitas vezes você não percebe. As pessoas percebem. E alguns dizem: puxa, você... vamos lá para 2 exemplos aqui dos discípulos de Cristo. Filhos do trovão. Você tinha Tiago e João, certo? O que significa uma pessoa filha do trovão? Uma pessoa explosiva, temperamental, difícil.
E aí você tem uma nominação a um desses 2 irmãos aí como sendo discípulo amado. Olha isso aí, é transformação, é circuncisão do coração. Por isso, dentro desse processo, qual é a grande evidência, e aqui eu acho que é o ponto, que na sequência textual aqui de Deuteronômio 10, a gente vai chegar a isso daí, qual que é a grande evidência da circuncisão do coração e da transformação? É quando não é mais o eu que governa a minha vida, mas quando é o próximo que norteia a minha vida. Que é a sequência do texto aqui, ó. Você vai no verso 17, né? O Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o reconhecimento da glória de Deus na minha vida. E aí você tem aqui, ó, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Ou seja, não há espaço, pelo que você está falando, não há espaço para o pronome nós. Não. São vocês. Porque quando Jesus veio, ele não se preocupou com nós, ele se preocupou com vós, com vocês. Exatamente. Então, eu queria fazer minhas aqui as palavras de Albert Einstein. Ele disse o seguinte: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem mal, mas sim pelos que observam e deixam o mal acontecer. O que Deus queria nesse processo de transformação, de aliança do povo, é que esse povo se voltasse para o fraco, para o oprimido. Essa era a escalada da aliança na vida individual e coletiva do povo de Deus. Olha o perigo que nós vivemos, Robson. O Alan Watts, ele diz assim, ó, nós não vivemos numa sociedade materialista. Isso já passou. É muito pior. Ele diz, vivemos na sociedade das aparências, onde compramos produto para mostrar e não para ter qualidade para uso. E aí ele diz assim, ó, essa obsessão pela aparência se traduz em todas as esferas. Perdemos o conteúdo, perdemos a essência. E na religião, Israel viveu isso e nós corremos o mesmo risco. Viver mais do que o materialismo. Vivermos na sociedade das aparências, onde a minha religião não consegue suportar você pensar diferente, onde a minha religião não consegue suportar os meus pecados vistos na tua vida, onde a minha religião não consegue suportar alguém de cor diferente, alguém que tenha uma origem diferente, que é a questão da xenofobia, onde a minha religião não consegue suportar, às vezes, uma mulher no poder, a minha religião não consegue simplesmente suportar aquele que pensa diferente de mim. E aí eu deixo a essência do cristianismo, a essência da religião, e passo a viver uma aparência onde eu coloco leis, mas não consigo circuncidar o coração. Esse é um grande desafio, né? É por isso que, dentro desse processo, e a lição vai tratar, voltar-se para os fracos, os marginalizados, os fragilizados, que, no caso aqui, o grande exemplo, né, é o estrangeiro. E há uma razão aqui, acho que na lição do guia de segunda, né? Viu, amigos? E Deus deixa tão claro, o próprio Israel foi estrangeiro. Fazer ao outro embora, o que eu quero que faça a mim. Exato. Né? Embora esta geração não tenha experimentado o cativeiro, mas eles eram filhos e netos de escravos. De certa forma, eles herdaram certas experiências e Deus está dizendo para um povo que viveu lá, para uma nação que teve uma história de cativeiro de 400 anos. Você não perde. Veja, mais de 400 anos vivendo no Egito, você não perde em uma geração, duas, os traços de tudo isso. Você não consegue perder. Nós vivemos num país relativamente novo, nós temos aí nações espalhadas pelo mundo que têm histórias muito antigas, milenares. Né? O Brasil é um país novo, é um adolescente, vamos dizer assim, mas... e o pior, miscigenado, né? Depois de um pouco mais de 500 anos de história que nós temos no Brasil, nós não perdemos traços das nossas origens. Agora, nós estamos falando de um povo 40 anos depois, que estão prestes a entrar numa terra prometida, embora eles não viveram especificamente no Egito, mas tem esse ranço de um povo escravo ainda. Então, Deus traz uma linguagem muito, muito nítida, traz uma muito clara, Xará, para eles, falando assim, vocês têm que saber lidar com o estrangeiro da forma como eu lidei com vocês. O que ocorre é o seguinte, o oprimido tende a se tornar opressor, e o perseguido pode se tornar perseguidor. Muitos que tiveram pais abusivos
se não se tratarem, tende a se tornar pais abusivos da mesma forma, ou assim por diante, não é? Então Israel foi perseguido e poderia muito bem se tornar um perseguidor. A gente se esquece fácil de algumas lições. E Deus, então, ele exalta essa preocupação com o estrangeiro. O pastor Robson mencionou, não é? É a melhor forma de traduzir os frágeis, não é? É muito fácil você respeitar quem está acima de você, seu chefe, seu líder. Mas o real caráter de um homem e de uma mulher é visto como ele trata aqueles que estão, abre aspas, aqui abaixo dele, não é? Estão mais frágeis do que ele. Porque eu tratar você por você ser meu chefe bem, isso aí é uma questão normal, até de sobrevivência. Mas e tratar como eu trato aqueles que estão abaixo de mim? Tem uma responsabilidade talvez menor do que a minha. É aí que você traduz o caráter de cada um. E Deus, ele mostra isso ao longo da Bíblia. Eu queria destacar aqui, para a gente entrar na questão do estrangeiro, porque Deuteronômio, ele menciona a questão, mas não dá o exemplo de quem foi. Né? Mas a Bíblia deixa exemplo de vários, mas eu queria destacar 2 estrangeiros de como Deus os cuidou. O primeiro deles era Calebe. Queria pedir para vocês lerem um texto para mim aqui, posso? Pedir para o pastor Robson ler capítulo 14 de Josué, verso 6. E, Xará, para você ler Gênesis para nós, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, o versículo 18 ao 21, são 2 textos curtos ali. Primeiro Josué, capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então, agora eles estão dentro da terra, e aí destaca aqui Calebe, né? Ele vai invadir uma terra que todos tinham medo, o quenezeu. Aí quando a gente vai para Gênesis 15... Qual verso? Pedir para o Xará ler para nós, é capítulo 15, versículo 18 até o 21. Diz assim: Nesse dia, o Senhor estabeleceu uma aliança com Avrã. Dei esta terra aos seus descendentes, desde o Vade do Egito, estou lendo aqui nessa versão, né, até o grande rio, o rio Eufrates, as terras do Queni, do Cadmoni, do Iti, do Refaim, do Amori, do Kenaane, do Girgashi e do, aí é uma expressão em hebraico aqui, Ivazi, não sei como é que está na Jebuseu, né? Eu li numa outra versão. Na nossa versão aqui. diz como aí, pastor Robson? Diz assim, começa a descrição dos povos, né, que possuíam ali Canaã. Quenezeu, aliás, Quenezeu, que é a segunda. Que é Calebe. É isso que eu queria destacar aqui. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo destruir povos e dar terra, ele diz: eu vou te dar a terra do Quenezeu, eu vou destruir os quenezeus. Aí você vai para Josué, tem um quenezeu tomando Canaã, que é o Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Então Calebe é dessa origem de estrangeiros e aceita a aliança. E Deus dá a terra a ele. O outro exemplo clássico é Raabe, que além de fazer parte do povo da aliança, faz parte da descendência do Messias. Ou seja, Deus está dando exemplo na aliança, na posse da terra e na descendência, de que ele aceita o estrangeiro que se converter. E esse é o maior exemplo de como Israel deveria tratar o estrangeiro. E aí nós vamos ver isso de forma clara no Novo Testamento. Agora, tem um detalhe aqui sobre o estrangeiro, antes de chegar no Novo Testamento, que eu queria destacar, que é o seguinte: é mais fácil, pela nossa natureza egoísta, que ama o que está perto, e desconsidera o que está um pouco mais distante, em tratar o marginalizado, o oprimido, quando isso acontece, né, porque muitas vezes nem isso a gente faz, que está próximo a gente. Então, você cuidar da viúva, do pobre, você tinha até a lei do descanso da terra, do ano sabático, para você dar condição de reerguimento econômico. O jubileu era isso, para aquele que estava endividado, ele voltar a ter condição depois de 50 anos, devolvia-se a terra, enfim. Então, havia um sistema que propiciava o pobre, o marginalizado, dentro do povo, ser atendido. Mas o estrangeiro talvez fosse desconsiderado. Por isso que a ação de Deus, e você tem aqui algumas passagens no guia de quarta-feira, Deus dizendo, você tem que, o Deuteronômio 1,16, por exemplo, você tem aqui Deus falando assim, olha, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem, seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. No capítulo 16, o verso 19, não façam acepção de pessoas.
capítulo 24, verso 17. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão. Então você vê, é mais fácil você cuidar daquele que está perto, necessitado, mas é aquele que está distante. Aí você entra no Novo Testamento. Qual foi o grande problema da igreja cristã primitiva ali, o entrave que a gente tem lá em Atos 6? Qual que era a grande dificuldade? Que ele permanece durante vários anos. Cuidar das viúvas deles e abandonar aqueles que eram helênicos. Os helênicos. Exato. Os de fora. Os de fora. Então você vê, a gente cuida do que é nosso. E essa deve ser uma exortação que tem que fazer para nós hoje. Talvez a gente cuide. Eu estou falando talvez porque certamente a gente não faz isso perfeitamente. Talvez a gente cuide dos pobres, aqueles que estão conosco, que nos acompanham, mas e aqueles considerados estrangeiros, que estão um pouco, talvez, mais distantes de nós? É uma leitura que a gente precisa fazer. Porque, veja, o cuidado, quando Deus expressa aqui o cuidado para com os estrangeiros, Deus não está só preocupado com a questão da justiça social, mas com o trato, porque muitos estrangeiros eram ricos. Eles não necessitavam de uma ação de justiça social no aspecto de roupa, de comida, eles eram ricos. Mas do ponto de vista social, eles deveriam ser recebidos, inseridos, né? Inseridos como filhos de Deus. Sem discriminação. Aí entra por que Deus pede o amor ao estrangeiro. Aí a gente começa a entender o seguinte: porque Deus amava o estrangeiro. Porque Deus amou um Israel que viveu no Egito como escravos, um Israel rebelde nos 40 anos no deserto. Deus continua amando esse povo. Então eles precisavam entender o seguinte: poxa, se Deus ama o estrangeiro, por que nós não devemos amar? E lembrar, isso serve para nós hoje, que Deus está fazendo uma obra de restauração, de sermos a imagem, a semelhança dele. E há um texto que o nosso guia traz aqui também, Deus dizendo o seguinte: vocês precisam ser santos como eu sou santo. Como é que eu quero ser parecido com Deus se eu menosprezo aquele que eu considero estrangeiro? Mas aí tem uma outra razão também que eu gostaria de colocar aqui, né? Por que amar o estrangeiro? Porque Israel teve a alegria de participar de um processo de redenção. Então, quando nós experimentamos a verdadeira salvação em Jesus... Isso é o chamado da graça. Exatamente. Você oferece aquilo que você recebeu. Isso está dentro da aliança que Deus de graça, recebeste, de graça dai. Vou lembrar aqui um pensamento de Oscar Wilde. Ele diz o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Ou seja, nós que temos o privilégio de viver plenamente, devemos fornecer condição para aqueles que estão apenas existindo entender o que é isso. Seja por justiça social, seja por inserção, por acolhimento, seja por você estender um braço de aceitação. Nós precisamos fazer isso. Tirar as pessoas do nível da existência para que eles tenham condição de viver plenamente, abundantemente, como Jesus prometeu, né, no Evangelho. E olha esse pensamento do autor aqui na lição de terça. Ele diz assim: a bondade para com os marginalizados teria sido um poderoso testemunho para o mundo quanto à sua superioridade de seu Deus e de sua fé, que em certo sentido era o ponto principal da sua existência. Ou seja, a forma como eles e nós tratamos os outros precisa revelar propósitos, um testemunho poderoso, não de nós mesmos, mas de Deus. E quem é o marginalizado? É nada mais, nada menos do que aquele que vive à margem. Ele está praticamente fora, não é? O artigo 7º da nossa Constituição e Direitos Universais diz que todos são iguais perante a lei. Quando o nosso guia fala de julgar com justiça, isso é interessante, porque vocês mencionaram, não é? É fácil cuidar dos de perto, e às vezes até é fácil dar um pouco de migalha para alguém. Mas como eu vou tratar aquele que é diferente de mim, ele tem poder e tem riqueza também? Eu vou usar da justiça dentro do meu país para acabar com o outro só porque ele é estrangeiro? Como é fácil nós vermos por aí a seguinte frase, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, não é? Dentro dos seios de religião a gente diz assim, não é? Aos amigos tudo, aos inimigos a praxe. Não, nós deveríamos julgar todos da mesma forma, todos são iguais perante a lei. E Deus está solicitando aqui a Israel que eles não sejam injustos,
que à medida que eles julgam aqueles que estão no meio do povo, eles julguem o outro, seja pobre, seja rico, mas que é estrangeiro, que lhe dê o mesmo direito, e isso é fenomenal em Israel. O Brasil tem algo curioso que poucos países têm no mundo. Poucos países colocam na sua Constituição que todos são iguais perante a lei. Se você é estrangeiro em outro país, a lei é um pouco diferente para você. Experimente precisar do sistema de saúde em qualquer lugar que você vai. Exatamente. O Brasil é um dos melhores países do mundo para se viver, especialmente se for estrangeiro. Embora isso seja uma declaração universal, poucos adotam. Todos são iguais, todos devem ser julgados da mesma forma. Se você, brasileiro, tem uma contenda com o estrangeiro, vocês serão julgados de forma igual perante a lei. Nem todos os países isso acontece. E um outro detalhe interessante sobre isso, né, eu mencionei aqui sobre o sistema de saúde, se você vai para qualquer país aí e você não faz um seguro internacional de viagem, você chega lá, a conta é cara. Aqui no Brasil, qualquer pessoa tem direito de ser atendida pelo SUS, inclusive em caso emergencial, de cirurgia. Isso é fenomenal, coisas, né? Agora, veja bem, quando nós falamos de julgar com justiça, todo esse trato, nós estamos falando aqui de um período da teocracia, certo? Surgiu, já alguns poucos séculos atrás, aquela ideia, né, com Karl Marx, de haver um sistema onde se preocuparia de uma forma diferente com essa temática da justiça social. Então, nós temos aí, no contexto político, né, se fala muito no socialismo, a gente não quer entrar aqui em debates políticos, ideológicos, mas veja, a gente precisa entender como que era a justiça social dentro do conceito da teocracia. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque dentro do contexto político-social, a justiça social ela está centrada no poder. O governo tem responsabilidade social. Mas quando nós olhamos para o contexto da teocracia, que é Deus como governador, nós vamos entender de uma forma diferente. O braço de assistencialismo do sistema teocrático, ele não está no coletivo, propriamente dito, apesar de ser uma ordem para todos. Mas a operação é no individual. Olha, isso é importante nós entendermos. Veja, eu até adoraria entrar de fato aqui em discussões políticas, mas minha religião não permite. Eu tenho muito a vos dizer. Mas vós não podeis suportar, né? Note, Marx sabia muito bem, bom, quem leu a vida de Marx de fato sabe disso, que era viver dependendo dos outros, porque ele foi sustentado por Engels a vida toda. Inclusive o filho dele que ele teve com a empregada, que ele nunca assumiu, foi Engels quem criou. Mas, dito isto, acho que o grande problema do marxismo é esperar muito do homem e pouco de Deus. Muito do homem e quase nada de Deus, senão nada de Deus. Não é? Até desconsiderar a própria existência de Deus, porque o marxismo tem suas bases no evolucionismo. Marx quis dedicar o seu livro, inclusive, a Darwin. Darwin não aceitou, fugiu dessa furada. Mas ele tem por base a evolução da sociedade e o evolucionismo em si. Veja, quando Israel está falando da ajuda aos pobres, do respeito ao estrangeiro, de cuidar dos mais frágeis, de fato era uma responsabilidade de todos, aqui ele está direcionando eles para a aliança, porque Deus está preocupado com os pecados e com a salvação. E o problema hoje de muitas justiças sociais, deixa eu reforçar algo aqui, amigos, até para a nossa salvação, não é? Nós não estamos dizendo que não tem que cuidar das mulheres, das crianças, dos idosos, de comunidades frágeis, independente da sua opção sexual. Pelo contrário, isso é a nossa obrigação. Precisa ser protegidos por nós e pela lei. Está tudo certo. O que nós estamos dizendo é que não deveria parar aqui. Porque eu não posso desconsiderar também o mal do pecado nesse mundo e só encher a barriga das pessoas, embora isso seja muito importante, a igreja faz, deve continuar fazendo e deveríamos fazer mais. Mas nós temos que conduzi-los à eternidade. Eu não posso querer criar um reino aqui e levantar Messias para criar uma terra melhor, porque esse reino é reino de pecado, e aonde um tirano, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, assuma o poder, ele vai massacrar o seu povo. A questão de Israel aqui era conduzir um povo salvo a praticar ações de pessoas salvas, que era bondade e justiça para com os diferentes estrangeiros, mas conduzi-los a uma aliança eterna. Como que eu leio isso daí? O grande problema, talvez, das ideologias, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, é transformar a justiça social na doença e não no sintoma. Para mim, a justiça social, ela resolve o sintoma.
Exato. Porque a doença é outra. E ela não é o ponto central. A doença é o pecado. Então, você não resolve o problema do mundo com justiça social. Até porque Jesus mesmo foi o que está dizendo, o que eu estou querendo falar. Os pobres, ele diz, sempre tereis convosco. Por quê? Fosse um pêndulo ideológico para a esquerda ou para a direita, os pobres continuariam. Exato. Então, o grande problema apontado por Cristo, e a gente não pode menosprezar a justiça social, ela tem que ser vivida plenamente. Inclusive hoje, a igreja precisa fazer mais, eu digo individualmente. Esse é o ponto muito nós importante, precisamos né? fazer mais. E nós vamos falar, não podemos nos desculpar. Nós vamos concluir, vamos entender o porquê. Mas a questão é a seguinte: isso aqui não pode sair do foco. A justiça social, ela vai atender um sintoma, não a doença. A doença é o pecado. Eu vou contribuir com o que você está dizendo, utilizando aqui um pensamento da escritora Ellen White no livro Atos dos Apóstolos. Ela fala o seguinte: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ou seja, a igreja não é a salvação, mas ela aponta. Aí diz assim, por que a igreja existe? Por que ela foi organizada? Por que nós precisamos fazer parte dela? Diz assim, foi organizada para servir. Mas a sua missão é levar o evangelho ao mundo. Então, aí a gente tem um dilema. Qual que é o dilema? Alguns pensam hoje, e têm feito isso, na minha maneira de entender, fazendo confusão, transformando a adoração em serviço. A adoração do sábado em serviço. Ou seja, o serviço é mais importante do que a adoração. O que eles fazem? A gente tem que ter as duas coisas no sábado. O serviço ao próximo e a adoração. Mas uma coisa não substitui a outra. E alguns têm feito o seguinte, pastor. O momento de adoração a Deus, em torno da palavra, do conhecimento, tem se transformado em um momento de caridade. Então as pessoas, em vez de terem essa comunhão com o próximo e com Deus no sábado, entendendo a Bíblia, eles têm ido fazer o quê? Varrer rua, entregar cesta básica, isso no momento da adoração, ou substituindo completamente a adoração. Uma coisa não substitui a outra. Aí eu digo o seguinte, que tanto a adoração quanto a justiça social, a palavra, ela precisa estar também no centro. Porque se eu tento adorar Deus sem palavra, se eu tento praticar justiça social sem palavra, está sem propósito. Deus não é o centro. E aí nós fechamos aqui a nossa temática, né, falando sobre a verdadeira religião. Nós já até estudamos sobre isso aqui no passado, né, Xará? Sobre esse tema aqui, a verdadeira religião. Falamos lá no livro de Isaías, quando estudamos sobre Isaías, o profeta Isaías toca nessa questão quando ele aborda ali sobre o jejum, o tema do jejum, né? E ele fala sobre a verdadeira religião. Eu acho que um texto que vai fechar o nosso tema de hoje, o nosso estudo, está em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 27, né? Tiago, capítulo 1. Pastor Robson gostaria de... Tiago, capítulo 1, verso... a partir do verso 27. Vamos lá. Está na mão. Posso ler? Pode ler. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula, ou seja, a religião, ela não é a salvação, mas ela é a manifestação da salvação. Porque não é a religião que me salva, mas eu vivo a religião quando salvo. Então, o salvo, ele vai expressar a sua salvação, ele vai viver intensamente a sua salvação. De que forma? Olhando para o necessitado, para o órfão, para a pessoa que está passando por tribulação e, ao mesmo tempo, guardar-se incontaminado do mundo. A gente esquece dessa parte aqui. Porque, veja, não adianta nada eu servir com o braço da justiça social e não ter nenhuma separação do mundo. Ou seja, para eu poder fazer isso, primeiramente eu tenho que ter o quê? Uma completa separação. Eu tenho que ter a minha doença resolvida por Pastor, Deus. Né? Eu acho assim, né? O grande problema que nós estamos enfrentando hoje, nos dias atuais, é que alguns têm tornado o assistencialismo religião. Comida, ajuda aos outros, religião, como se isso garantisse a eternidade. Não. Tiago está dizendo, torne a tua religião uma forma de amenizar a dor do mundo. Que a religião te conduza a ajudar os outros, mas não faça disso a tua religião em si.
Não inverta os papéis, não deixe o rabo abanar o cachorro. A religião vai nos conduzir a termos ações boas, mas as ações boas não podem ser a nossa única religião, porque o nosso mundo não é aqui, não para aqui. Se nós formos ler todo o contexto de Tiago, ele vai terminar no capítulo 4 e 5 falando da vinda do nosso Senhor. E ele mesmo vai dizer, a religião pura e sem mácula é esta, ou seja, religião já tem que ver com o aspecto da salvação, do pecado, da condenação. Então, é tão errado eu viver só a eternidade, ou, vou até refazer a minha frase, me preocupar só com a eternidade, ignorando as questões desse mundo, a injustiça social que está aí presente, mas também é tão mais errado eu viver só a justiça social e me esquecer com a eternidade também. Tem que haver o equilíbrio. Eu tenho que alimentar o outro, sim, eu tenho que ser pão para o outro, mas conduzir o outro ao pão da vida. Lembrem-se, quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele não multiplicou para todo mundo, ele não fez para todo mundo, embora tenha feito, e as pessoas queriam mais, ele os conduziu a comer da sua carne e beber do seu sangue. E foi aí que muitos se escandalizaram. Por exemplo, no período da pandemia, desde de março do ano passado até agora, nós, aqui no nosso território, tanto no ABC Paulista e no litoral, nós já entregamos cerca aí de 400 toneladas de alimento. É muita coisa. Só que muitas pessoas esperam que a instituição faça esse trabalho aqui. Existe uma diferença, amigos, quando eu levo, por exemplo, vamos falar aqui de uma forma muito prática, simples aqui. A simplicidade nos ensina muito. Quando a sua igreja, né, exorta você a se envolver em ajudar o oprimido, ou ajudar aquele que está sofrendo, e você leva lá 2, 3, 5 quilos de alimento na igreja, isso é uma bênção muito grande, mas é diferente quando eu também entro em contato com aquele que sofre, quando eu vou até a casa dele, quando eu coloco os pés no ambiente que ele mora, onde ele vive, quando ali eu começo a entender que ele precisa muito mais do que arroz na panela. Óleo, arroz, feijão. Você está entendendo? Então, assim, vou usar uma expressão, não sei se seria qual, são níveis, né, de envolvimento. Tem aquele que está na igreja que nem isso faz, nem 1 quilo leva. Tem aquele que bondosamente leva, mas tem aquele que diz assim, mas tem que ser feito mais. Eu individualmente, eu não posso esperar que o ministério da asa me represente, não. Não é o ministério da asa que te representa. Deus está dando aqui uma tarefa individual para cada um. Eu sou a asa individual. Eu tenho que ser. Eu tenho que viver o ministério. Eu preciso nem que seja entrar num lar para fazer uma oração. É muito fácil me esconder no coletivo e tirar a minha responsabilidade individual. É muito fácil criar frases bacanas de ajuda e de respeito na internet, mas eu nunca ia ajudar alguém, respeitar alguém, nunca entrar na casa de alguém, num bairro necessitado, num país necessitado, das redes sociais escondidos atrás do coletivo, é muito fácil. Deus chama Israel para responsabilidade individual também. Veja, Xará, uma vez eu visitei uma família, eu fui convidado por 2 irmãs. Pastor, vamos visitar uma família. E quando eu cheguei lá, só para vocês terem ideia, eu tive dificuldades em entrar na casa. Então, da cerca até a casa, era tanto lixo, tanto entulho. E quando nós entramos naquela casa, eu percebi o seguinte, esse lar, eles precisam muito mais do que justiça social. Porque se nós viermos aqui e limparmos essa casa, daqui a 1 mês, como é que vai estar a casa? Suja. Eles precisam de uma transformação que vem de dentro do coração, do Evangelho. Porque quando as pessoas se convertem, Deus vai mudando tudo, a forma de pensar, a forma de ser, a forma de entender, o jeito que você tem que viver. E Deus quer fazer isso no mundo hoje. Simplicidade não significa precariedade. Então, dentro desse contexto, nós devemos viver a simplicidade quando não temos condição, mas não sermos precários, né, em todos os sentidos. Olha, eu quero finalizar aqui lendo um pensamento também que está no nosso guia, que diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais elevada da lei divina. E essa é a verdade presente agora, tanto quanto na época de Moisés, Tiago.
é uma verdade presente para os nossos dias. E eu queria que vocês concluíssem aí com as últimas palavras. Será que amar o próximo realmente continua sendo uma verdade presente? Bom, deixa eu falar aqui, porque daí ele conserta o que eu falei, né? Então vamos lá. Eu acho que quando nós entendermos isso, significará que o Pentecostes aconteceu. Porque o Espírito Santo não vai ser derramado de maneira cognitiva para ninguém. Ele vai ser derramado para nos levar a uma prática. Para a igreja, individual, né? Uma prática individual. Para a igreja deixar de ser militante para ser triunfante. É isso que está faltando. No discurso de Cristo, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, por isso, a grande pergunta, talvez, não será você acredita, mas é você ama. Não é se você teve um doutorado em teologia, mas se você, de fato, conseguiu transformar a vida de alguém pelas suas ações, guiado pelo Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos cheios do Espírito. Amém. Amém. Pastor, não tem nem que consertar, rapaz. É tudo perfeito aí que você falou, de fato. Assina embaixo. Jesus disse em Mateus 7, não é? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma religião só de aparência, seja ela do extremo que for, de direita ou de esquerda, que se preocupe só com o social ou que falsamente se preocupe só com o eterno também e não atenda às necessidades. Sem o equilíbrio, ela não passará incólume, a conta vai chegar. Jesus falou, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe, muito longe de mim. Ele quer que ele seja o nosso exemplo e que a minha religião faça pelo menos com que eu me coloque no lugar do outro. Se ela não puder fazer isso, eu não entendi o Cristo que na cruz se colocou no nosso lugar, né? Amém. Eu termino pedindo para você compartilhe esse nosso programa, mas compartilhe o amor que Deus colocou, aperfeiçoou no seu coração, as pessoas que vivem próximas, que vivem distantes, aquelas que Deus vai te colocar perto para que você seja uma bênção. Amém? Pastor Robson, nos dê a bênção através da oração. Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti, mais uma vez em oração, pedindo que o Senhor resolva o nosso problema, não apenas a sintomologia, mas a essência, o pecado. E que através da nossa vida, o Senhor também possa nos usar para resolver o sintoma do pecado, que é a fragilização do próximo, a marginalidade que muitos são levados a viver, para que atendamos, Pai, as necessidades dos oprimidos, dos fracos, da viúva, do órfão, dos estrangeiros, mas que, acima de tudo, por detrás de uma ação de solidariedade, haja uma ação de espiritualidade, conduzindo essas pessoas a olhar aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiramente louvável. Ajuda a Tua igreja a viver isso, Pai, que plenamente cheios do Teu Santo Espírito possamos não apenas falar de Cristo, mas viver como Ele, levando salvação àqueles que tanto necessitam. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.